uma história muito importante aqui, uma história interessante. A nossa proposta aqui é notícia, cultura, informação, tem de tudo aqui, tá? Então, nós vamos comentar agora sobre uma coisa que aconteceu na data de hoje, que foi o seguinte. É, aqui, cadê a imagem? Aqui, ó. Isso, a imagem tá aqui. Isso, meu mouse tá aí mexendo. Isso, achei a imagem. Bom, na data de hoje, na história, aconteceu um fato interessante. Vou trazer aqui, tá certo. É isso, tá tudo aqui, né? Aconteceu um fato interessante que foi o seguinte. O Tomé de Souza, que é esse que você tá vendo aí na imagem, tá? Ele foi nomeado pela coroa portuguesa como o primeiro governador-geral do Brasil. Aí você fala, porra, era como se fosse presidente da República, né? Então, se perguntarem pra você quem foi o primeiro grande chefe dessa tribo aqui chamado Brasil, você vai falar, porra, primeiro? Será que foi Pedro I? Será que foi Teodoro? Não, meu. 1549, Tomé de Souza foi nomeado governador-geral do Brasil e chegou lá na Bahia trazendo, cara, chegou com ele um monte de gente, centenas de pessoas chegaram com ele. Ele trouxe jesuíta, trouxe soldado, trouxe funcionário público, trouxe um regimento textual, trouxe as leis, primeiras leis do Brasil, assim, regimento exclusivo para o Brasil. Então você imagina a situação, era março de 1549, numa data como hoje, aquele mar, o relato foi que o mar estava meio revolto naquele dia, e Tomé de Souza, que era um fidalgo lá português, de linhagem militar, desembarcou ali com ordens diretas do rei. Aí você fala, quem era o rei na época? Dom João III. Foi um grande rei, um rei muito bom, né? Não só para o Brasil, mas para Portugal também. Tá? E a missão dele era organizar, centralizar e impor a autoridade da coroa aqui no nosso território. Tá? Brasil até então fragmentado em capitanias hereditárias, que foi uma tentativa inicial de organização do país. Não funcionou muito bem, tá? Elas estavam mal administradas e, de repente, chegou aqui o chefe geral e a gente teve essa construção de ter as capitanias hereditárias, onde cada um mandava naquela faixa do Brasil, mas também tinha um comandante geral do Brasil, né? O primeiro. E ele não veio sozinho. Ele trazia um monte de soldado, ele trouxe um monte de artesão. Vocês sabiam? Para que artesão? Para construir as coisas que precisariam ser construídas, né? Ia precisar o pessoal lidar com madeira para construir casa, construir ponte, construir várias coisas. Ia precisar de artesão, precisar de gente para lidar com madeira. Olha que interessante, né? O cara vai zarpar do navio lá na Europa e ele tem que ficar pensando nessas coisas. Tem que levar ferramenta, eu tenho que levar artesão. Ele trouxe um monte de lavradores. Gente que manjava muito de agricultura, com técnica, com ferramental. Ele trouxe degregados, galera que estava cumprindo pena, trouxe funcionário público, trouxe funcionário administrativo, trouxe um monte de militar e trouxe jesuítas. E entre os jesuítas, sabe quem desembarcou com ele ali? Um cara chamado Manuel da Nóbrega. Daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre o Manuel da Nóbrega, porque esse tema aqui, ele acaba enveredando por três assuntos diferentes, que é o Manuel da Nóbrega, a chegada aí do Tomé e a fundação ali de Salvador, tal. Então, o objetivo inicial era claro, fundar a cidade, estabelecer o centro do poder lusitano aqui no Brasil. Não foi Rio de Janeiro, não. Salvador. E fazer da Bahia, que era uma região próxima da Europa, um tipo de contato, cabeça de ponte aí direto com o mundo português, tá? E assim ali, no alto de uma colina à beira-mar, nascia Salvador, tá? Então deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se é essa imagem aqui, ó.
Essa aqui não, essa aqui é a fundação de São Paulo. Eu ia destacar aqui a fundação da cidade de Salvador, mas acho que eu não trouxe a imagem. Então, Tomé de Souza, e vamos pegar aqui o código, né? O primeiro código brasileiro. O regimento, primeira lei do Brasil aqui, ó. O regimento, olha lá, de Tomé de Souza, governador-geral do Brasil, 1548. O cara trouxe o regimento aqui. Então, lá do alto de uma colina, ali na beira-mar, na cidade de Salvador, uma pena, eu perdi a imagem. A cidade foi fundada e a ideia já era, desde o começo, ser uma cidade planejada, com ruas cruzadas, em ângulo reto, já estava tudo determinado, tá? Casas de taipa, igrejas rústicas, uma fortaleza vigiando ali o Atlântico. Então, não era só urbanismo, tá? Chegou com toda uma estratégia de construção de uma cidade e a partir dali tomar conta desse território todo. Então, Tomé de Souza chegou para impor ordem, tá? Ele começou a distribuir as sesmarias, punia contrabando, enfrentava aqueles ataques hostis, tanto de estrangeiro quanto de índio, tá? Ele atuava em cima dos colonos rebeldes, enquanto os jesuítas catequizavam e fundavam os colégios. Então, uma das principais motivos dessa obra, dessa chegada, era realmente seguir aquelas profecias que diziam que Portugal ia criar um novo país, e esse novo país ia liderar o mundo aí. E engraçado que a gente fica sempre se perguntando em que momento o Brasil ia liderar o mundo, né? Porra, no futebol, né? E mais de quê? Aí quando a gente fica vendo 1,5 milhão de pessoas fazendo o rosário com o Frei Gilson, e você consegue fazer uma conexão do Frei Gilson com a chegada dos jesuítas, você fala, cara, será que nós levamos esse tempo todo para cumprir essa missão? Será que nós estamos nesse caminho de liderar o mundo? Será que era uma liderança espiritual? A gente não sabe. Quantos e quantos são os relatos, cara, dizendo que o Brasil será um guia espiritual do mundo? E olha, tem relato americano, tem relato pessoal espírita, adventista, de qualquer lugar do planeta, dizendo do nada que é o Brasil que vai ser esse guia. Bom, estou trazendo só essa curiosidade.